Boa tarde, estamos em mais uma Ação e Reação. Hoje, segunda-feira, 22 de agosto de 2016. Final das Olimpíadas, tudo correu bem, foi melhor que esperado, não tivemos atentado. O Rio de Janeiro fez uma grande festa, problemas pontuais existiram, também existiram com as delegações que queriam entrar com passaportes falsificados, os americanos falaram que tinham sido roubados, enfim, mas no final foi tudo bem, né? Acho que o brasileiro tirou aquele complexo de vira-lata. O duro é que nós vamos pagar 3 Olimpíadas, né? Não em vez de uma só, e esperamos que fique um legado aí para o esporte, que o esporte seja integrado na educação para que o país consiga resultados melhores futuros. Hoje, para discutir esses e outros problemas, o advogado, criminalista e professor Vicente Cassione. Boa tarde. Boa tarde, Filete. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, caríssimos telespectadores. Também o advogado, especialista em direito de internet, direito e faz parte do comitê gestor do Santos, meu amigo Rafael Vitor. Boa tarde, Rafael Vitor. Tudo bem? Boa tarde, Filete. Boa tarde, doutor Vicente Cassione, aos telespectadores do Ação e Reação. E obrigado mais uma vez pelo convite. É crimes cibernéticos, é isso? Como é que crime cibernético, direito digital. Tem tido muitos casos assim? Muito. E agora, com a iminência da eleição, a tendência é aumentar. A gente tem trabalhado bastante aí em períodos pré-eleitorais e durante a eleição, porque os ataques dentro da internet, através da utilização de redes sociais, aumenta, é uma tendência de aumentar com as eleições, né? E se seguir o que ocorreu já nas eleições anteriores, essa será uma das eleições onde isso mais ocorrerá. Rafael, quem compartilha, vamos supor, vai postar uma foto do Neymar com a camisa do Corinthians. Estou dando um exemplo. Eu acredito que o Neymar não pôs aquela camisa. Eu acredito, né? Mas vamos fazer um exemplo aqui que ele não tenha colocado. Aí o cara chega e compartilha aquilo. Bom, compartilhar com a camisa do Corinthians vai. Também não é nenhum crime. Mas se o cara que compartilhar lá, tem muitos amigos corintianos, são pessoas maravilhosas. Mas se o cara pega e compartilha lá e põe, esse Neymar é não sei o quê, tal. Quem colocou essa foto falsa, que deve ser com certeza tem um fake, esse aí vai ser mais difícil, que ele vai numa lan house, às vezes põe num fake, que ele já fez há 5 anos, ele tem um fake lá, tal, ele fez, esse talvez não consigam descobrir, né? Ou sim, mas aí vai numa lan house, não pega a identidade do cara, pode ser que não descubram ele. Mas quem fica escrevendo besteira, pode ser processado? Sem dúvida, Filete. Não só aquele que inseriu pela primeira vez o conteúdo ofensivo na internet tem a responsabilidade, como todos aqueles que compartilham, ou seja, que também contribuem para o dano à imagem de uma pessoa, também tem responsabilidade. Esse tem sido também já, inclusive, o entendimento dos tribunais. Então, aquela pessoa que foi que deu início a um conteúdo ofensivo, a postagem de um conteúdo ofensivo, tem responsabilidade, assim como todas as outras que contribuíram para o aumento ou para divulgação desse conteúdo ofensivo. Então, tem que tomar cuidado, porque todo mundo que, de alguma forma, participar nessa contribuição com o dano a outra pessoa, a imagem de outra pessoa, vai responder e ter responsabilidade nisso aí, sim. Cassione, crimes digitais tem pego muita coisa sobre isso, o escritório lá tem trabalhado alguma coisa sobre isso. O que o senhor tem a falar? Olha, eu vou ilustrar aqui um caso que foi de conhecimento público, que foi o caso daquela monitora da creche, que foi assassinada por 2 pistoleiros a mando de uma companheira dela, de atividade profissional. Trabalha na creche, né? Isso. Casa da Criança, se eu não me engano, né, doutor Casa da Vicente? Criança, lá, pertinho da minha clínica lá na Conselheiro Rodrigues Alves. Exatamente, com a senador Dantas ali. E o que aconteceu é que houve, por parte da mandante do crime, criação de perfis falsos e mensagens difamatórias que ela colocou, mas a polícia acabou descobrindo, né? Nós levamos à polícia os dados e a polícia pega lá o endereço IP. O IP, né? Exatamente, o IP, e acaba descobrindo de onde veio e ficou
bem claro, bem caracterizado que havia, portanto, uma animosidade dela em relação à vítima, o que robusteceu a nossa posição de acusação. Foram os 3 condenados, o primeiro pistoleiro, o segundo pistoleiro e ela. Todos condenados e não há mais nem possibilidade de se reverter a situação. Eu trabalhei na acusação, nesse caso. Então, a internet funcionou muito ali para mostrar como era a personalidade e do que era capaz a mandante do crime. Que ela fazia perfil falso para agredir a outra, é isso? Agredindo principalmente a filha da vítima, porque a coisa toda começou com ela focando em cima da filha da vítima e querendo se vingar da vítima, matou a mãe. Querendo se vingar da filha da vítima, matou a mãe. Não é? Então, ficou muito claro isso pelo que ela fez na internet, não parecendo que era ela. Ela quis parecer que era uma coisa de outras pessoas. Hoje em dia, identifica-se, não é? O fraudador. No mais, a internet, a gente sabe, é um terreno fértil para os crimes contra a honra. E a gente sabe, e é evidente, que não vai haver diferença se é pela internet ou não é pela internet. Se alguém caluniar, difamar, injuriar e atingir a imagem de uma pessoa, responde pelos danos materiais, morais e inclusive pelo crime, quando for o caso. Aliás, eu sempre digo que os outros é que levam os louros. Né? Quem colocou na Constituição o artigo 5º, inciso 10º, redação inteira, e foi idealizado por mim, depois redigido por mim, e os constituintes aceitaram. Na época eu era auxiliar do jurídico da Comissão de Sistematização da Constituinte, fui eu. No artigo 5º, inciso 10º, está dito ali que são invioláveis a vida privada, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas, respondendo pelo dano material e moral o autor da violação. E todo mundo escreveu um livro sobre isso e eu que fui o autor do artigo e dessa regra constitucional, não me preocupei em escrever coisa nenhuma. Mas eu tenho... Ainda é tempo, né, Cassione? Tenho as atas, né, pelo menos lá registradas, de que o autor fui eu. Não há muito o que dizer sobre isso. A única dúvida que as pessoas têm, e aí não sei se o Vita já teve que deslindar algum caso nesse sentido, a única dúvida que levantou lá o Miguelzinho Reale, no dia, e saiu perdedor, é que ele dizia que não havia diferença entre intimidade e vida privada, que era a mesma coisa. O Miguel Reale que defendeu a parte da... O Miguel era assessor do Ulisses, e eu era do Bernardo Cabral. E do Covas era o Zé Afonso da Silva, constitucionalista. Cada um tinha um. Tá. E nós ali é que dávamos consistência jurídica às ideias. E aí o Miguel um dia falou, mas que diferença existe entre vida privada e intimidade? Na mesa oval do Banco do Brasil. Eu tenho até a foto desse dia. E eu disse, a diferença é muito simples. Se você estiver dentro do banheiro da sua casa, você está na sua intimidade. Se você estiver no quarto com a sua mulher, você está na sua intimidade. Agora, se você convidar pessoas para uma festa de aniversário na sua casa, é sua vida privada, diferente da sua intimidade. Tem um círculo mais amplo. São círculos concêntricos, um menor, outro maior. E a imagem, que também não é a mesma coisa do que honra, você pode ridicularizar a imagem de uma pessoa sem atingir a honra dela. Mas você desgasta a pessoa, desgasta a imagem, né? Zomba, ridiculariza, escarnece, e a pessoa fica numa posição de constrangimento. E isso tem que ser indenizado. Portanto, já falei até demais, eu acho que hoje, com a internet sendo um veículo para determinadas pessoas colocarem para fora o que tem de pior, porque a internet tinha que ser um veículo maravilhoso para unir as pessoas,
para melhorar o conhecimento das pessoas, para que as pessoas pudessem contribuir para as coisas positivas. E, no entanto, tem gente que só sabe dizer palavrão, só sabe ofender e colocar para fora o que a pessoa é. Cada um dá o que tem, né? Você não vai esperar de muita gente que está enrustida aí na sua falta de educação e nos seus recalques, que essas pessoas escrevam poesia na internet. É muito difícil. A internet, ela às vezes aproxima as pessoas de longe e afasta, se você não souber muito usar bem, as de perto, né? Sim. Você vai no restaurante hoje, você vê o pai com a mãe lá, né? Tudo, os filhos, cada um no seu iPhone e tal, ou no seu aparelho de celular, mandando mensagem para a Bahia, para o amigo dele no Rio de Janeiro e tal, mandando fotos e não estão conversando entre si, né? Então ela aproxima amigos de faculdade, pessoas que estão morando em outros países e tal, e muitas vezes ela afasta você as pessoas que estão perto de você, Eu né? costumo dizer, Filete, que a internet ela não tem culpa alguma de absolutamente nada, né? A internet uso, né? ela só reflete, espelha que cada um aquilo que cada um é e aquilo que cada um insere dentro da internet. Porque a internet parece... Eu falo muito isso quando eu vou fazer algumas palestras ou alguns cursos específicos sobre o tema. Eu falo muito isso que parece óbvio, mas as pessoas às vezes não entendem. Que a internet não produz conteúdo. Quem produz o conteúdo que está na internet são os homens. Eles é que inserem aqueles conteúdos. E esses conteúdos podem ser maléficos ou benéficos, né? A gente trabalha para que a maioria seja benéfica, mas a internet, como eu disse, é um reflexo da vida em sociedade. Muita gente me pergunta, olha, o que eu não devo, nesses cursos, nessas entrevistas, as pessoas me perguntam, o que eu não devo postar na internet? E eu dou um exemplo que muita gente até dá risada. Eu falo, olha, você não deve postar na internet nada que você não postaria num outdoor que estivesse de frente para uma esquina de duas grandes avenidas com a sua assinatura. Então, quando você for escrever alguma coisa na internet, você pensa assim, olha, eu publicaria nesse outdoor isso que eu estou escrevendo? Então, se não, eu não devo escrever. Até porque a dimensão em que atinge o que você escreve na internet é, na maioria das vezes, muito maior do que, de fato, se você tivesse publicado esse outdoor nessa esquina dessa avenida suposta. Por quê? Porque a internet é um mundo que rapidamente abre vistas para um incontável número de pessoas. Você, na maioria das vezes, não consegue quantificar quantas pessoas viram aquilo que você escreveu. Então... Se viralizar também, né? Exatamente. Exemplo, não, aí os casos dos virais, aí né? aí sim é que não... Se algum grupo tiver interesse que aquilo viralize, claro, por exemplo, você claro. falar, por exemplo, de um presidente de um clube, aí você fala o presidente do clube, uma coisa ruim no presidente do clube lá da Bahia. Se a oposição lá achar aquilo legal e começar a compartilhar para viralizar, já viu, aquilo pega mais proporção que o outdoor, né? Não, então, mas aí que tá, Filete. Mesmo quando não se tratam de pessoas públicas, são posts meramente que ficam ali, às vezes, que as pessoas acham que estão restritos a um número pequeno de pessoas. Não estão. A gente não tem como quantificar, a gente não tem noção de quantas pessoas leem a sua postagem, a sua inserção na internet, mesmo que ela não tenha nada a ver com aquele seu círculo de amizade. Então, isso que fica muito claro. Eu vou dar um exemplo. Claro. Eu tenho a minha fanpage, tem 120 mil seguidores. Eu sou um deles, doutor Vicente. Tá, obrigado. Dois. Eu sei. Então, quando eu publico a minha crônica, que sai no AT Revista de domingo, eu publico, o alcance chega às vezes a 40 mil pessoas de alcance. Eu publiquei uma foto em que está o Pelé, o Mohamed Ali e eu. Quando faleceu o Mohamed Ali, eu publiquei uma foto, que é do ano de 1977. Fiz um texto sobre o Mohamed Ali, deu 240 e tantas mil pessoas alcançadas. Deu o dobro dos 120 mil seguidores que eu tenho. Curtiram uma quantidade que eu não sei nem dizer quantos foram. Então, é uma coisa monstruosa. E ele tem razão, o Vitor, quando ele diz, a culpa não é da internet, a internet é o veículo. É a mesma coisa que você querer culpar o papel da carta e o envelope
por uma carta que alguém mande para alguém, pelas palavras que alguém escreveu. E fica, às vezes o cara escreve, por exemplo, porque os coxinhas, agora lá Dilma, porque os coxinhas vão gostar, tal. Não existe nenhum coxinha. Tem cara do PT que é ótimo, tem cara do PSDB que é bandido, tem cara do PSDB que é bom, do PT, o cara põe coxinha. Mas quem que é coxinha? É o cara que é empresário, que levanta às 6 horas da manhã, que vai dormir às 10, que tem 2 filhos, mulher, que paga empregada, que registra todo mundo, que trabalha, que no fim de semana faz atividades filantrópicas. Ele é coxinha? A internet, Filete, exacerba nas pessoas os seus sentimentos mais covardes. Por que os seus sentimentos mais covardes? Porque na maioria das vezes, aquilo que se escreve ou se propala na internet por muitas pessoas, eles não têm coragem de fazer, ou se fosse ao vivo no mundo real, entre aspas, né? Por isso que eu digo que exacerba os sentimentos mais covardes, porque a internet dá vez, dá voz aos covardes. Aos anônimos e aos covardes. Então, é só você ver. A gente tem lá uma estatística da Google, que a Google, anualmente, ela lança uma estatística de quais são os países em que ela mais recebe ordens judiciais para a retirada de conteúdo da internet. E o Brasil está em primeiro lugar, inclusive à frente dos Estados Unidos, que tem um número gigantescamente maior de usuários da internet, ou usuários do Google, para você ver o quanto isso, no Brasil, é uma questão que está aí fervilhando, né? Então, o Brasil hoje é o país onde a Google recebe mais ordens judiciais para retiradas de conteúdo ofensivo no mundo. Se eu não me engano, o terceiro é a Argentina. Eu não me recordo agora. Primeiro é Brasil, segundo Estados Unidos e terceiro é Argentina. Mas também eu atribuo muito isso a que nos Estados Unidos essa questão da liberdade do que se diz, ela está mais incrustada no sentimento do americano do que no Brasil. Então, muita gente aqui no Brasil ainda não sabe muito bem lidar com esse tipo de liberdade, do que as pessoas falando mal delas, etc. Porque o direito que está sempre diz, quando a gente vai ao judiciário pedir uma retirada de conteúdo ofensivo, seja de um vídeo do YouTube ou de uma postagem no Facebook ou de qualquer outra rede social, os direitos que estão ali sendo contemplados é sempre o direito da liberdade de expressão versus, né, o direito à preservação da imagem, da honra e daquele que está sendo ofendido. Então a gente Só que nos Estados Unidos você tem duas coisas que têm dois ingredientes. O primeiro, lá mentir traz gravíssimas consequências. O Clinton quase sofreu impeachment porque teria dito uma mentirinha. Uhum. Se fosse aqui no Brasil, para um presidente não daria nada. Muito bem. Não é só... Claro, uma mentirinha dessa, se o presidente falar, olha, eu não saí com ela, eu saí... A gente já sabe como é que é o Brasil, né, Filete? Não, mas não ia dar nada, não precisamos nem dizer isso, porque a gente já sabe. Mas nos Estados Unidos pesa o Brasil vai numa Olimpíada, o sujeito que vai saltar com vara. Foi o que eu escrevi ontem no meu texto. O sujeito vai saltar, tem que se concentrar, em qualquer lugar do mundo se faz um silêncio, aqui é uma vaia estrepitosa. Nós não temos a cultura educacional que outros países têm. E veja que mentia tão sério que o Lotte, o nadador, aqui disse uma coisa, quando chegou lá disse a verdade. Quando ele chegou no país dele, disse a verdade. Aqui ele disse o que ele quis. Lá ele disse a verdade, porque ele sabe que se não disser a verdade, a coisa fica muito pior. As consequências são piores do que ele teria dizendo a mentira. Cassione, se o senhor que é professor internacional, tal, se fosse ao contrário, se ele fizesse isso nos Estados Unidos que ele fez, ele sairia por $10 mil, que ele pagou 35 mil e foi embora. Se ele fizesse nos Estados Unidos isso, ele forjasse um roubo, me urinasse num posto, discutisse com segurança, tivesse alcoolizado, fazendo essa bagunça toda. O que aconteceria nos Estados Unidos? Eu calculo, no mínimo $500 mil é o que teria que pagar para sair de lá quem fizesse ganha? isso. Mas mesmo uma pessoa pobre, $500 mil, $500 milhão, fica preso. Vai, se a pessoa não tem, vamos supor, um cara não tem, a maioria não tem. Fica lá, fica preso. Quanto tempo vai?
o tempo que precisar, porque ele pode ser deportado, é uma coisa que, quando você comete um crime nos Estados Unidos, ou eles te mandam embora na hora, ou te seguram. Então você pode ser, que nem o Marinho. O Marinho está lá. Não, mas ele, no caso, um atleta olímpico, vamos supor. Você viu quanto pagou o Marinho? Uma fortuna. 35 milhões de dólares, se eu não me engano, Exatamente. 30 milhões de Mas dólares. ele tinha o dinheiro, né? O nadador brasileiro que fizesse Não, lá, Olimpíada, o que fez, em Miami, vai. eu tenho um caso conhecido, que eu não vou dizer aqui, evidente, quem é, que foi acusado de ter praticado lá um crime e ficou só na boca da pessoa que falou, etc. 200 mil dólares de fiança para responder ao caso em liberdade. Ou prende ou paga 200 mil dólares. O que você prefere? Aí o chefe teve que arranjar lá um dinheiro e pagou 200 mil dólares. Pessoa aqui de Santos, né? Até por sinal. 700 mil. Exatamente. Então, aqui, aí respondi em liberdade. Teve que a ficar lá. merreca, Teve que pra ficar nos dizer- Estados Unidos, não? Hã? Teve que ficar nos Estados Unidos ou pode vir para cá? Não, depois viram que era mentira, inclusive, da pessoa que tinha acusado. Devolver o dinheiro, não? Não sei. Aí, depois, a consequência Mas geralmente da devolve ou devolução, normalmente tem que devolver. Né? É claro, o caso da Judite Russo, por exemplo, no caso da Renata Gondi, do Canal da Mancha, né? A Judite, que estava absolutamente inocente, no primeiro momento, arbitraram em 60 mil dólares, 60 mil dólares ou 60 mil euros, eu não me lembro bem, a fiança dela, e aí a situação foi resolvida, provada a inocência, a fiança foi devolvida. Né? E quem pagou, na verdade, era o patrocinador na época, que era a Credicara. Então, as coisas funcionam melhor nos outros lugares do que aqui. 35 mil reais que pediram para ele, que determinaram que fosse o que ele pagasse, o lote, isso é ridículo. Quanto que ele ganha por ano? Acho que é 16. Mas não tem nem que levar em conta o que ele ganha por ano, é a gravidade do que ele fez. Porque ele ele simula um crime que não existiu, né? Faz a imagem do Brasil no mundo inteiro. Durante um evento em que todas as câmeras Voltados para cá, quer dizer, a gravidade do que ele fez, se é o contrário, no mínimo 500 milhões ele ia pagar, 500 meio milhão de dólares. Numa Olimpíada, ele sujar o nome dos Estados Unidos pro mundo todo. Simulando uma situação, no mínimo ia pagar 500 mil dólares. Isso dá hoje 3 vezes 5, 15, né? 1,5 milhão de reais. 1.750, 1,5 milhão. Aqui ele pagou 35 mil e foi. Após Mar inundar na ponta da praia, nova ressaca esperada. Foi realmente terrível. O que aconteceu ontem está muito claro. O vento soprou. Mas por que não atingiu Canal 2, Canal 3, Canal 1? Foi para a ponta da praia. Porque é uma baía. Se o vento sopra de São Vicente para a ponta da praia, como é uma baía, onde é que está o lugar que vai receber o vento? Na ponta da praia. Ali encana o vento, né? Não, o vento soprou levando o mar em direção à ponta da praia. Ele não soprou da entrada da barra em direção ao centro da baía. O vento soprou nessa direção. Portanto, toda a água foi jogada a ressaca é consequência da maré alta, mais o vento. Então, se você pegar São Vicente, está do lado oposto disso aqui. Então, o vento veio de lá para cá, pegou exatamente na ponta da praia mesmo. Por isso que não pegou o Canal 3, o Canal 3 ficou uma faixa de areia ainda disponível, não pegou o Canal 2. Tem uma faixa pequena de areia ainda disponível, né? Nesses canais que você falou. Ficaram, porque é o que eu estou dizendo, é a parte central da Bahia. O que eu quero dizer é o seguinte, você tem a boca do copo aqui, né? Tá. Aqui assim. Esta aqui é a Bahia. Aqui é São Vicente, aqui é a ponta da praia. Aqui está o Canal 3, o Canal 2, aqui no meio. O vento veio de São Vicente para a ponta da praia, portanto não veio da Barra para essa direção mais curva da Bahia. Veio daqui para cá. Jogou toda a força do vento, jogou a água do mar na direção da ponta da praia.
prejuízo, ele mal acabou de fazer um serviço, a prefeitura mal acabou de fazer um serviço, já vai ter que começar mas outro, me né? parece que foi só pelo menos das muretas ali, foi só um pedaço que foi derrubado por conta do barco que ficou à deriva ali, né? A embarcação soltou Eu moro na ponta da praia, moro um pouco mais para dentro e o meu prédio não foi atingido. A Avenida dos Bancários recebeu água do mar. Água, isso. Eu moro ali perto da Avenida dos Bancários, mas não chegou a atingir o meu prédio. Eu não sei, Filete, eu acho que é muito prematuro a gente dizer se isso é culpa do poder público, se o poder público poderia ter evitado isso. Eu não sei, eu não sou técnico. Eu não falei do poder público, né? Não, então, porque eu estou dizendo que eu vi ontem um monte de candidato a vereador na cidade de Santos se aproveitando da questão. Mas isso aí que foi marcação que você falou agora. Isso, indo lá, fazendo vídeo, culpando a prefeitura, culpando a defesa civil, culpando um monte de gente. E eu não sei se isso... prematuro, né? Se isso é ou não. Me parece que nós tivemos um evento natural na data de ontem que não ocorria em Santos há 20, 30, 40, 50 anos. E que, como todo evento natural, não pode ser 100% previsto, né? Pelo menos me parece que esse não poderia ser previsto. Então, eu acho que o prejuízo vai ser mais dali dos prédios e do Vasco e de quem perdeu os carros, né? Do que propriamente dos bens públicos ali que somente aquele pedaço foi atingido. Olha, existe... Eu realmente não sei e não gostaria de opinar porque não tenho condições técnicas de dizer se é por causa da dragagem, se não é. Não tem nada a ver com dragagem. Eu também acho que existem estudos... Aí começaram a falar que era dragagem, que era da prefeitura, mas que culpa a prefeitura tem no fenômeno natural, eu acho que as pessoas se aproveitam muito da situação. Eu acho que tem tanta coisa para você culpar a prefeitura, que na hora que acontece uma coisa dessa, o sujeito que diz uma estupidez dessa, isso é uma imbecilidade. Quer dizer, o mar subiu muito além daquilo que é previsto que ele suba. Nós temos diante da nossa cara uma coisa chamada Oceano Atlântico. E eu acho até que acontece pouco aqui em Santos, viu, doutor? Claro, porque é Bahia. Porque é Bahia, fechado. Mar fechado, né? Agora, na verdade, o que aconteceu foi a ventania junto com a maré alta. Ressaca nós tivemos muitas vezes, paredão da ponta da praia muitas vezes foi arrebentado, balsas e navios já tiveram colisões, inclusive por força da maré. Isso tudo acontece. O que, na verdade, é culpa de alguém se você constrói uma garagem subterrânea de frente ao na mar, orla né? da praia, você tem que ter uma comporta que tem que ser acionada numa hora dessas. Então, os prejuízos que foram causados são prejuízos daqueles que são evitáveis na hora em que você constrói um prédio, faz uma garagem subterrânea, e ali está cheio de prédio com garagem subterrânea, o mar vem, entra para dentro da garagem, é evidente. Então, se você sabe que isso pode acontecer, preveja já a possibilidade de uma comporta que no momento que você está vendo que o mar começou a chegar, a comporta se ergue, faz uma barreira, impermeabiliza, põe uma casa de bombas dentro, não é? Gerador, e aí você evita o problema. Mas isso vai acontecer de 30 em 30 anos, de 40 em 40 anos. Então pede 50 carros. Tudo bem. Problema seu, você está correndo risco e fica por isso mesmo, acabou. Aqueles prédios ali daquela viradinha ali tem que colocar, porque senão todo ano vai ter novidade. Né? Eu tive essa mesma... Hoje eu cheguei ao escritório, estava conversando inclusive sobre esse assunto com o meu sócio, eu tive a mesma impressão que o doutor Vicente. Olha, fazer uma garagem, um buraco, você abrir um buraco com uma rampa de descida, de frente ao mar, ainda mais ali na ponta da praia, onde a distância entre a garagem e o mar não tem nem faixa de areia. Não tem nem faixa de areia, deve ter ali uns 30 metros, 60 metros. É um absurdo mesmo, Há muitos anos eu fui no Canal 5 e fui levar umas camisas para o Neymar assinar. Aí no prédio que ele mora no Canal 5, que ele tem lá, tem uma... Canal 5 não vai... 2, 3 quadras da praia não vai alagar, né? Mas quando você entra no prédio, tem uma subida, assim, para você entrar na garagem. Eu falei, para que essa subida, Aí eu falei, não, isso é que se tiver um dia um alagamento monstro em Santos, não entra no prédio. No meu prédio, aí eu pensei, meu prédio tem 3 garagens, uma subterrânea... O consultor já pensou nisso? O consultor lá no Canal 5, 2, 3 quadras da praia, eu não vou dar o endereço aqui, mas é longe da praia.
Longe assim, é perto, mas assim, é uns 200 metros, 150. Poxa, ele já pensou nisso? Foi uma catástrofe. Mas no prédio onde eu moro é a mesma coisa, o Filete. Tem a garagem subterrânea, a garagem térrea e a garagem do mezanino. E só que o acesso à garagem subterrânea se dá pela garagem térrea, que também é elevada, e só depois dessa elevação você tem um declive da garagem. E além disso tem um conjunto de bombas que foram instaladas lá pela construtora. Quase nem usa. Não usa. Nunca vi, pelo menos, moro lá 2 anos, Ou seja, nunca tem que subir para depois descer. Isso, e tem lá também um conjunto de bombas que, se acontecer, consegue tirar a água lá, né? Mas nós estamos falando de mar, mas não precisa falar de mar. Quantas inundações você também, tem em Santos com as chuvas, principalmente com o sistema? Aí sim, o poder público é responsável. Bueiros entupidos e toda a rede de água pluvial de Santos, como regra, já absolutamente infartada. Porque de 1913 para cá, a grande maioria dos encanamentos já tem uma luz que é estreitíssima, quer dizer, não dá vazão para levar água para o canal. E se a maré estiver cheia, principalmente. Então você tem inundações que levam água para dentro das garagens dos prédios, mesmo distantes do mar. Isso é indiscutível, quer dizer, o problema em Santos é todo prédio que for inundado, ou pela chuva ou pelo mar, imprevidência do construtor, e os moradores aceitaram comprar o prédio, comprar os seus apartamentos do jeito que o prédio era, sabendo que na hora em que a rua encheu, passou do meio-fio, a água vai para dentro do prédio. Vão ter que gastar dinheiro agora com bomba, com portões mais... com comportas, enfim, né? Ou se não, fazer um tipo de construção, né? Que não tem como. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação nesta segunda-feira com o Dr. Vicente Cassione e o Dr. Rafael Vita. O Adnei está mandando um parabéns para o programa, fala que muito boa discussão sobre internet e comenta aqui que as pessoas ótimo programa, infelizmente as pessoas investem em smartphones, mas não em escolas. Tem gente que tem celular e não sabe a diferença de exclamação para interrogação. Vírgula não existe. Abraços a todos. É verdade, só fazer olha, não sei se o doutor Cassione também... Obrigado, é importante a participação do telespectador nisso aí. Mas eu sou, até por trabalhar com isso, eu sou uma pessoa que sou muito conectada. Eu tenho contas em todas as redes sociais, utilizo muito isso aí. E é impressionante como as pessoas escrevem errado. E não é aquela escrita que você nota um ou outro erro de português. Não, são pessoas que não conseguem absolutamente se expressar. E a internet também traz isso à tona, viu? Então tomem cuidado também com o que escrevam na internet, porque além da sua má educação, também prova que você não sabe escrever. Uriel, manda um abraço para o Uriel, o sindicalista Uriel, manda um abraço para o Cassione e para o Vita. Problemas nós sabemos quais são, estamos falando da enchente, né? Iniciativas devem existir, tal. Ele acha que tem que existir uma discussão da prefeitura, com a CODESP, com os 9 municípios, para a gente resolver esse problema das enchentes, tudo. O mais grave aqui na nossa região é o problema da zona noroeste, que não é só de Santos, você tem um pedaço em São Vicente, que sofre o mesmo problema, que era uma área alagada, que era uma área por mais aterro que se fizesse, ela, quando a maré sobe, ela está abaixo do nível do mar. Então, claro, tudo que foi feito na zona noroeste foi feito em condições precárias, daí porque fizeram os diques, que era para a maré, quando subisse, não inundar. Só que caindo a chuva, o dique faz o efeito contrário. Vira um balde, né? Ele contém a água da chuva que não pode correr para o mar. A maré estando baixa, chovendo muito, o dique seguraria. O que está acontecendo? Veio o nosso ex-prefeito João Paulo Tavares Papa com a história Santos Novos Tempos. Em cima disso, inclusive, ele fez plataformas eleitorais com grande sucesso. O Banco Mundial financiando, etc. e tal. Gastaram 20 milhões de reais, 20 milhões de reais. Eu quero saber onde, e não sou eu só que quero saber onde, porque o dinheiro, 20 milhões de reais, é o dinheiro do povo que foi gasto. O Banco Mundial rescindiu o contrato, quer dizer, não deu mais o dinheiro, porque não se fez o que tinha que ser feito, e toda aquela papagaiada que seria resolvida a situação da Zona Noroeste, que valeu sempre como propaganda eleitoral fraudulenta, não é? Fraudulenta. A Zona Noroeste hoje está na mesmíssima situação e sem perspectiva de mudança. Por quê? Porque não se fez absolutamente nada e a Santos Novos Tempos voltou para trás. Voltamos para Santos Velhos Tempos. Zona Noroeste, Velhos Tempos. Enganaram toda uma zona eleitoral, enganaram toda uma região da cidade com uma propaganda
fraudulenta de algo que já está rescindido o contrato e não há perspectiva nenhuma de nada ser feito. Lamentavelmente, é isso que eu digo. Promete, todo mundo promete. Prometer, todo mundo promete. Na hora H, quando você vê um exemplo desse, o que acontece para os que prometeram? Estão eleitos, gozando dos seus mandatos e fica por isso mesmo. Ninguém presta contas, ninguém indeniza e ainda continuam recebendo aplausos como grandes administradores. Roberto de São Vicente parabeniza o programa, Roberta, e fala: o Banco Mundial falou que era ruim e ficou péssimo, Cassione. Mas é o que eu acabei de dizer. O Banco Mundial, ele financia e dá dinheiro para pessoas que cumprem, administradores que cumprem aquilo que está prometido e que está contratado. O Banco Mundial percebeu que estava lidando com gente que não era séria, com gente que não levou adiante o que tinha que ser levado. E eu quero saber quem são os responsáveis, quais são os responsáveis que vão responder por esta vergonha de um projeto, que era um projeto caríssimo e que tinha o apoio do banco e que gastaram 20 milhões de reais em que não mudou nada, absolutamente nada. E fica por isso mesmo. O ex-prefeito que começou isso, hoje é deputado federal e acabou. Vita, Flávio está falando aqui da Zona Oeste que foi realmente uma fraude e que o vereador Boquinha, segundo o Flávio, quer explicações. Parece que li alguma coisa também na parte política, quer explicações do ex-presidente Papa sobre o que realmente ocorreu nesse projeto Santos Novos Tempos. O vereador Boquinha pede explicações ao ex-prefeito. Bom, que então ele vá à audiência, não sei se deve ser provavelmente na Câmara Municipal e explique realmente o que o Dr. Cassione está colocando aí, né? Me parece que esse foi um problema com o projeto em si, né? O conhecimento que eu tenho é de que quando a obra foi ser executada, havia um erro gravíssimo de projeto, ou seja, aquilo que estava no papel, que estava projetado, não poderia ser executado. Mas custou 20 milhões para fazer esse erro. Então, eu tenho conhecimento aí de que não sair do papel. De que o prefeito Paulo Alexandre hoje, ele enveredou esforços para que a manutenção desse projeto fosse para frente, mas que realmente esbarrou nessa questão de projeto e eles estão lá se esforçando para dar um jeito para tentar solucionar isso aí. A verdade é que o Paulo Alexandre poupou o Papa. Está entendendo? Porque poupou o Papa, porque o Paulo Alexandre não veio a público para mostrar exatamente tudo aquilo que foi feito. Ele poupou o Papa. O Papa foi para o PSDB, o Papa foi aliado dele, o Papa o apoiou na campanha e ele poupou. Porque durante esses 4 anos, todo mundo sabia que esses Santos Novos Tempos... Que o projeto era inexequível. Inexequível, estava furado. Então há uma responsabilidade também de quem não informa a população e de quem constata que a coisa veio furada. Se veio furado para a mão dele, ele tinha a obrigação de dizer, olha, está aqui. E tem até hoje a obrigação de dizer, está furado por isso, por isso, por isso, por isso. A culpa não é minha, a culpa é lá do outro. Agora, pouparam. Eu estou vendo aqui, o vereador Boquinha pediu explicações para o Márcio Lara, que era o responsável do Papa nessa... Não foi para o Papa. O Márcio Lara era o chefe de gabinete do prefeito Paulo. Isso, foi o Márcio piada. Foi o Márcio Lara que... Até achei estranho, porque o Boquinha é do mesmo partido do Papa e tal. Ele está pedindo explicações para o Márcio Lara, né? Entendeu? Talvez, eu não tenho esse conhecimento também. Talvez o Márcio tenha sido... O executor desse projeto, o responsável por isso, não tem esse conhecimento. Vamos colocar as coisas claramente aqui. Não existe Márcio Lara nenhum. Quem é o prefeito da cidade? João Paulo Tavares Papa. As pessoas têm medo de dizer o nome dele? O Boquinha tem medo de cobrar do Papa?
porque era aliado do Papa. Eu gosto do Boquinha, meu amigo. Mas a gente precisa saber que não adianta querer tapar o sol com a peneira. Então não cobra nada de ninguém. Agora vamos cobrar do Márcio Lara? É técnico, funcionário, né? Vamos lá. Ô, Vita, o Alcino pergunta, se cair uma árvore num carro, num fenômeno desse, a prefeitura é responsável e o seguro tem que pagar? Depende, né? A pergunta é complexa. Depende. Se for constatado que a árvore caiu devido a uma falta de manutenção do local onde aquela árvore estava, ou por ocasião da falta de manutenção da própria árvore, né, de cuidados com a própria árvore, aí sim a prefeitura pode ser responsabilizada. Porém, se ficar declarado que aquilo foi uma questão de força maior, ou seja, da ação da natureza, a prefeitura não deve indenizar. Mas, certamente, o seguro, dependendo da apólice que você tem, ele cobre esse tipo de dano, sim. Olha, em primeiro lugar, as árvores que foram plantadas em Santos foram todas plantadas erroneamente, porque plantaram em Santos o ingá. Engazeiro. Engazeiro. E o chapéu de sol. E o engazeiro, o chapéu de sol pode. O engazeiro tem raiz vertical. Raiz vertical em Santos, ela desce 1 metro, chega na areia. Que aí começa o lençol freático. Então, árvore com raiz vertical tem uma lei da natureza que é a seguinte: se eu enterro desse lápis, só isso aqui que está no meu dedo, que é a raiz, e vou deixando a árvore ir para cima, para cima, para cima, para cima, quanto mais alta a árvore, com o vento maior é a alavanca, tá certo ou não? Se você tem uma árvore podada baixa e redondinha, copadinha... menos resistência vai fazer. Agora, quando você põe uma árvore que não tem raiz e ela passa pelos fios de alta tensão, por quê? Porque a árvore atrapalha os fios, ela não pode ficar baixa, ela tem que passar para ficar acima dos fios. Então, e isto por culpa também dessa fiação que tem exposta na cidade inteira. Tem mais postes em Santos do que em todos os países da Europa juntos. Se você somar, não dá 1/10 do que tem de poste na cidade de Santos. Então, o que acaba acontecendo? A árvore cai mesmo. É uma alavanca, a fórmula, o Arquimedes, lá atrás já descobriu, né, que como é que você quer remover uma coisa pesada? Você pega um cano, põe por baixo e faz a alavanca. A árvore é uma alavanca, o vento vem, acabou. Agora já estão trocando as árvores, etc. Mas a poda sempre foi feita errada, porque foram cortando embaixo. Estimulava que ela subisse. A copa está lá em cima, recebendo o vento. E a raiz está aqui embaixo, pequenininha. Até que cai pouca árvore em Santos. Deve ser por obra da Nossa Senhora do Monte Serrato. É isso aí. A Regina está preocupada, manda um abraço pro Cassione, pro Filete. Filete, você me ajudou com o Vita. Ontem eu compartilhei uma fofoca. Para, eu já disse. Volta o processo. Exclui, torce para ninguém ter dado print nisso aí. Exclui, fica quietinho em casa, que de repente ninguém viu que você compartilhou, né, Vita? Ainda dá tempo. É a melhor coisa. Senão você coloca no outdoor aí. Vamos falar dos apoiadores. Um abraço ao pessoal do Ozan. Plano de assistência familiar é Ozan. Liga para 32 28 8000, fala com o Fábio Garibe, Ozan. www.ozan.com.br. Faça com o Augusto Capô de Casa, que fez Ozan para todos os funcionários aqui da TV Com. E também um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana, 89. Manda um abraço lá para o Nelson, que é São Paulino. São Paulo ficou com empate. Ontem foi bom resultado, né, Vitor? Empate fora de casa. Para o São Paulo, sim, né? E o Corinthians, que é do meu amigo Paulo, corintiano, que joga hoje com o Vitória, né? Então, Boqueirão Express Grill. E tira o Santos do G4. Rua Lobo Viana 89, em frente ao Super Center Boqueirão, ao lado da Unisanta. Lá você encontra pratos maravilhosos, é uma boa opção para o seu almoço. Também o Frei Rosante, né? O Frei Rosante está aqui. Não sabia que o Frei Rosante não fazia aniversário. Cada vez mais novo, eu pensei que ele não envelhecia, que ele era igual... Ele foi embora e voltou mais novo, né? Parecia que tem uma substância nova que está no rim, que é o Shote.
Schultz, que descobriram, né, Cassione, que essa substância, quem tem essa substância, vive mais, porque não tem lesões renais, e tem um problema de... Então, muitas pessoas têm lesões renais com 70, 78, e o rim não funciona muito bem, e acaba dos problemas. E tem pessoas que têm 90 anos e a ureia, a creatinina está normal, e descobriram essa substância. Aí a pessoa estava brincando no congresso onde que eu fiz, o endocrinologista, que essa substância vai ser do futuro. Porque a pessoa aplica para ela ficar mais nova, brincando. Aí vai ser igual o filme que começou velho e fica novo, ao invés de usar do aquele Brad Pitt, Grecinho 2000, né? Que é para pintar o cabelo, aí usa essa substância. Exatamente. Aí. Então o Frei Rosante faz festa de aniversário, convida a todos. Hoje, né? Hoje, dia 22, segunda-feira, às 19 horas, né? Então o Frei Rosante está aí, o Frei que não envelhece. Local, Santuário do Valongo, Rua São Bento 39, em frente ao Cadillac, né? Então acho que é no outro lado da rua, Rua São Bento 39, em frente ao Cadillac. Mulher, um prato de doce salgado. Homens, 2 refrigerantes, 2 litros, né? Ou um alimento não perecível, 1 quilo, né? Então, mulher, um prato de doce ou salgado. O homem, 2 refrigerantes e 1 quilo de alimento não perecível. Você sabe que quando eu era moço, eu quase fui ser franciscano. Eu ia entrar para o seminário para ser franciscano. Mas eu tinha tanto pecado que não me aceitaram no seminário, entendeu? Por isso, mas a intenção minha era maldosa, eu estava com segundas intenções, era para eu não envelhecer. Certo. Porque é evidente que é muito mais fácil você não envelhecer você sendo franciscano, porque, afinal de contas, tem uma intimidade maior lá com o céu. O Rosante está aí que eu diga, hein? Pois é. Nunca envelhece. Além de tudo, não é casado. A pior não é casado, não tem filhos, não tem... Entendeu? O negócio fica mais fácil. O Rosante é uma grande figura. Grande figura. Mas uma coisa é você ser franciscano, a outra coisa é você ser um pecador como nós, pobres mortais. O Rosante aqui. que ficou 11 anos em Niterói e voltou e a cidade agradece, porque ele, junto com o Chiquinho, com outros pastores aqui, o André Becker, faz muito bem para a cidade. O Padre né? Chiquinho me batizou. O Padre Chiquinho me batizou. O Padre Chiquinho é uma figura humana que eu não conheço, acho que na cidade de Santos, uma figura humana de alma tão privilegiada como a dele. Ele é um santo. Ele é um santo que está ali, na igreja de São Judas. Está ali, para quem quiser ver. Outro dia eu fui à festa de casamento, não. Fui à festa dos 25 anos de casamento do meu tio, da minha tia, e aí estava lá o Padre Chiquinho celebrando e eu fiquei pensando, né? Há quanto tempo atrás ele estava aqui, na verdade, me batizando. E eu fiquei muito feliz de ter visto ele. Eu, depois que mudei do Campo Grande, fazia muito tempo que eu não ia lá na paróquia dele. E eu torço por uma vida longa ao Padre Chiquinho, que me batizou. E já superou cada uma, que não foi brincadeira. Sim. Corredor, nadador. Já ressuscitou umas 3 vezes de situações incríveis, né? Agora tem que fazer o Rosântimo virar papa. Tá. Porque aí, a hora que ele virar papa com os pepinos que tem lá no Vaticano, você vai ver como é que ele envelhece. Rapidinho. Veja o Papa Francisco, que é uma figura também extraordinária do mundo, como ele já envelheceu nesse período, né? Pouco tempo que ele está lá. É que ele está pondo a mão nos problemas, né? Não está deixando passar, ele está pondo a mão nos problemas, né? Não, e põe a mão, diz o que tem que dizer, enfrenta a máfia que tem lá dentro, porque a gente sabe muito bem como é que as coisas são ali, aqueles cardeais, muitos deles deveriam estar no inferno. Presos. Né? Porque a verdade é essa, a gente sabe disso, o ser humano é o ser humano. O Brito do Setaporte, que é diretor, está parabenizando pelos programas e falando que as populações usam a internet de uma maneira errada, a maioria, que é muito bom a gente dar esses alertas aqui no programa. Um abraço para o Brito aí também. Vita, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Filete. Eu vou pedir, eu não me recordo o nome dessa senhorinha que sempre fica lá no camarote com a gente lá, mas quem gosta muito dela, quem tem muita afeição por ela, é o Dr. Conforte. Eu vou pedir para o Dr. Conforte começar a mandar ela nos jogos. Porque a gente joga bem, fora, para ela levar o terço e aquela aguinha benta
para ela. Mas obrigado, o Filete. E levar brilho e vergonha na cara também, que é bom. Isso não são todos, né, Cassione? Alguns, né? Eu dei alguns nomes aqui. O Vanderlei sempre salva, tem gente boa, mas é que às vezes o time recua. Eu acho que tem que adaptar essa questão de não recuar quando faz gol, né? Bom, queria mandar um abraço a todos. Lembrar que o Neymar, quando foi embora, falou que nós vamos ter que engolir ele. Parabéns pro Neymar. Mas que o Serginho, de uma maneira humilde, falou: eu não mereço essa festa, né? Então a gente tem que comparar o jogador do vôlei com o futebol e ver o que está acontecendo. O Neymar precisa nascer 10 vezes para ser um Serginho. O Serginho aquilo é a alma que a gente gostaria que o esportista, todos os esportistas tivessem. O Neymar nem a volta olímpica deu. O Neymar nem com os companheiros ficou quando acabou o jogo. O Neymar foi fazer o espetáculo particular dele, com as câmeras em cima dele, pulou aquela coisa de propaganda, ficou sozinho num canto, foi para outro lugar. Nem com os companheiros, junto com os companheiros, ele não ficou. Enquanto que a seleção olímpica era uma união impressionante. Antes, durante, depois da premiação, fizeram o peixinho, fizeram a volta olímpica. Não é? É outro nível, é outra mentalidade, é outro tipo de coração. O Neymar ensaiou todo aquele marketing que ele fez e esqueceu que tinha mais 10 que jogaram com ele ali. Aí todo mundo salvou o Brasil, salvou como? 4 bateram o pênalti antes dele, os 4 fizeram. A Alemanha perdeu um pênalti. O Neymar, quando foi bater o pênalti, se ele perdesse, no mínimo empatava. O Brasil não perdia ali. Porque quem salvou o Brasil foi o goleiro. Mas o goleiro não é vedete. Então ninguém falou do goleiro. Com certeza. Temos que encerrar. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e com a extensa programação TV Com. Muito obrigado.